Vamos começar então o nosso quinto capítulo que fala sobre lidere o seu tempo. Nós estamos na segunda sessão que fala sobre a autoliderança. Então a gestão do tempo, ela é de extrema importância porque o tempo, ele é o nosso maior ativo. Então, um funcionário, quando ele se dedica a uma empresa, ele vende o seu tempo. Você também, como líder, você vende o seu tempo e você atua. O seu maior ativo, geralmente, é o seu tempo. Então, quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, para um bilionário, ele tem muitos recursos onde ele pode já comprar tudo o que ele imagina. Porém, se você pergunta para ele o que ele gostaria de comprar e ele não pode, certamente a sua resposta será mais tempo. Então, quero trazer para vocês uma pesquisa que foi feita por uma enfermeira australiana. Ela entrevistou pessoas que estavam ali no seu período, no seu leito de morte, prestes ali no seu leito de morte, e até 12 semanas de leito de morte, e ela fez perguntas sobre o que eles mais se arrependeram durante a vida e tudo mais. E ela listou algumas perguntas mais repetidas por todos esses pacientes. E as três mais assim que ela ressalta é justamente o arrependimento por não ter se relacionado com as pessoas mais próximas, amigos, familiares, filhos, os cônjuges. Deveriam ter, o arrependimento é que deveria ter se relacionado mais, criado mais memórias e tudo mais. E um outro arrependimento comum nessa entrevista também foi que os seus sonhos ou os seus objetivos ao final da vida, eles falaram, poxa, eu não consegui realizar tudo aquilo que eu gostaria de ter realizado. Eu não tenho hoje como contar que eu estou satisfeito com essa área. E também nós temos a questão do um arrependimento também muito grande, que é trabalhar demais. Então, nós temos esse conjunto de situações que fazem com que a gente comece a entender a relevância durante a nossa trajetória profissional, mas também durante a nossa vida, como que a gente vai dividir o nosso tempo. Lógico, toda vez que você está começando algo, você está começando a sua carreira, é muito comum você falar, poxa, Bruno, como que eu vou equilibrar agora, sendo que eu tenho que me dedicar muito aqui ao meu trabalho, que eu preciso ter uma jornada aqui, eu preciso avançar, eu preciso estudar, eu preciso mostrar aqui o meu talento, o meu potencial. Então, eu vou ter, nesses casos, que desequilibrar para depois, quando você assume uma maturidade profissional principalmente, você consiga equilibrar. Então, essas questões, elas são muito atreladas principalmente a tudo que você tem como objetivo. É isso que vai fazer com que você diga não para tudo aquilo que não soma com o seu objetivo. Então, por exemplo, olha, eu tenho um interesse, eu tenho um objetivo muito claro que é me tornar um grande diretor de uma grande empresa e tudo mais. Então, eu estabeleci, eu fiz um planejamento para isso e eu estou seguindo esse planejamento por etapas, por exemplo, mas eu recebi um convite para fazer ali um curso, recebi uma bolsa para fazer um curso de cozinha, por exemplo, para me tornar um chefe, por exemplo. Eu gosto de cozinhar, é o meu hobby, mas isso vai somar com o meu objetivo? Eu tenho tempo ali dentro do meu hobby para me dedicar a isso? Então, estabelecer esses objetivos vai deixar muito claro para você o que você deve dizer sim e o que você deve dizer não. E aqui está uma grande questão, porque a maioria das pessoas elas sentem dificuldades em dizer não para oportunidades ou para situações que aparecem, mas que não são condizentes ou não vão somar com o objetivo que elas têm. Então, este é o primeiro ponto, e aí a gente aprende também aqui agora trazendo um ensinamento da Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo número 1 ao 8, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa,
Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E a gente conclui que tudo nessa vida tem o seu tempo certo. Outra coisa que nos rouba muita energia e também muito tempo e que não está ligado às questões de escolha profissionais que a gente tange aqui como exemplo, né? Geralmente pauta exemplos como escolhas profissionais, a gente também tem um fator que muita gente ignora e que lá na frente você vai olhar. Imagina você no seu leito de morte, você vai estar olhando ali a sua vida, vai estar passando um filme da sua vida e você vai olhar tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você deixou de fazer e aí você vai identificar os motivos pelos quais você executou e você deixou de fazer. Essa reflexão, se você quiser parar um pouquinho para fazer essa reflexão, recomendo a você porque a partir de agora a gente vai trabalhar essas questões e também mostrar logo mais para frente como que Jesus atuou no seu planejamento principalmente. Mas aqui é um fator muito importante que eu quero trabalhar a questão do seu cônjuge. Por quê? Bruno, você vai ter uma questão de escolha, o seu círculo íntimo, a sua família, todos eles podem colaborar com o seu propósito, com o seu objetivo ou não. Então, um bom casamento, ou você escolher um bom namorado, uma boa namorada, enfim, isso vai trazer com que essa pessoa, se ela compreender e se ela somar com o seu objetivo, você vai ter um parceiro ali que vai, no caso, te ajudar a alcançar até de forma mais rápida este objetivo. Porém, o que muito acontece, infelizmente, é que quando você escolhe um parceiro ou uma parceira, essa pessoa ela não está 100% comprometida com o seu objetivo. E aí acaba gerando frustrações, acaba gerando brigas, e aí você acaba boicotando alguns objetivos que você tem por conta de uma pessoa que você está, ou esse objetivo que você tem, ele vai levar muito mais tempo por conta dessas questões que você vai ter que resolver com o seu parceiro ou sua parceira. Então, por exemplo, por isso que quando você tem um bom casamento, um bom relacionamento, é muito comum que as suas questões financeiras, profissionais, tudo que está em volta sejam também saudáveis. Mas quando você tem um casamento onde existem muitas brigas, vocês não compreendem o papel do outro, não estabelecem ali qual que é o objetivo ali do casal e vocês acabam trabalhando questões paralelas, cada um seguindo um caminho diferente, mesmo estando juntos, acaba com que isso em algum momento a conta vem. E aí existe um grande problema, porque você vai ter que refazer isso, você vai ter que recomeçar este relacionamento com uma outra pessoa ou até mesmo com essa pessoa depois de muito tempo. Então, o tempo que você desgasta com esse relacionamento, com o relacionamento com o seu cônjuge, com o seu namorado, enfim, é também de se observar, porque assim, a escolha pela uma pessoa que você vai ter ali ao longo da sua vida, ela é extremamente importante. Eu diria que ela é, na verdade, crucial para que você tenha um bom caminho pela frente. Então, por quê? Muitas vezes você vai ter que sacrificar algumas coisas. Muitas vezes essa pessoa que está ao seu lado vai ter que cobrir você em algumas questões, ainda mais se você tiver filho. Então, se você não olhar para essa escolha, a sua perca de tempo, quando você chegar lá na frente, você vai olhar, poxa, eu poderia ter
escolhido melhor ali o meu parceiro, minha parceira. Ou eu poderia ter trabalhado muito bem essas questões que a gente divergia para poder seguir em frente. Essa também é uma das recomendações que a gente faz a partir de agora. Maravilha? Então, eu quero trabalhar aqui uma questão que tudo isso que a gente está fazendo é tudo para que a gente consiga também valorizar aquilo que não tem preço. Então, o tempo é algo que a gente pode até precificar quando a gente vai trabalhar e tudo mais, mas só que ele, com quem você gasta e com quem e qual objetivo você deposita essa energia, vai determinar muito a sua satisfação profissional, pessoal, ao longo da sua trajetória de vida. Maravilha? E o próximo passo é a gente entender também como que a gente faz essa gestão de tempo da nossa equipe. Então, nós temos aqui um ponto crucial. Vamos imaginar o que não fazer, por exemplo. Como que um chefe, imagina aí, você que já teve um chefe na vida, como que ele geralmente age? Conseguiu identificar? Ele chega com um projeto para você, com uma demanda, com uma situação para você e fala, olha, nós temos que fazer este projeto. A gente vai ter que fazer aqui uma rede social, exemplo, tá? E como exemplo, a gente tem que fazer porque, cara, eu vi lá o nosso concorrente, ele tá muito forte lá, a gente não tá forte aqui, vamos fazer esse projeto. E geralmente esse chefe, ele não tem uma meta clara, ele não fez um planejamento para te apresentar, ele vai colocar inúmeras metas ao longo do caminho e mudar esse planejamento, se é que existe um planejamento, ao longo do caminho, justamente passando uma demanda para você executar, para você cumprir, porém sem uma liderança por trás. Como que como que uma liderança eficaz faria nesse sentido? Olha, estou vendo aqui que nós temos um concorrente muito forte, presente aqui no digital, e nós ainda não estamos presentes no digital. Então, nós temos que trabalhar em conjunto para que a gente entenda como que a gente vai estabelecer aqui a nossa presença no mercado digital, com redes sociais, com anúncios e tudo mais. E eu fiz um planejamento aqui diante das pesquisas que eu trouxe, que eu pesquisei ali várias referências, e o planejamento é esse, olha, a gente tem que começar por esse caminho. Por quê? Porque eu entendi, dentre todos os cenários, eu estudei, todo mundo que começou, geralmente o melhor caminho, a melhor recomendação é iniciar exatamente seguindo esse caminho aqui. E como que a gente faz para cumprir? Aí eu dividi em etapas, a gente vai começar, a primeira etapa é mais para a gente entender como que funciona, estabelecer uma base. Então a primeira etapa ela tem uma duração em média ali, a gente pode mudar porque o planejamento ele é vivo, porém ele tem uma duração em média ali para a gente concluir ele em um mês. A gente vai precisar de X pessoas, a gente vai precisar de X materiais, a gente vai precisar criar X parcerias e por aí vai. E ao longo desse projeto eu vou estar te acompanhando para a gente poder entender se isso funcionou, se isso não funcionou, para a gente possa agir e decidir como que a gente vai trabalhar a segunda etapa. Eu já tenho aqui um esboço da segunda etapa que eu imagino diante das pesquisas que eu fiz, porém a gente vai trabalhar a primeira etapa, fazer ela muito bem feita para poder chegar, porque o nosso objetivo final é chegar a 10 mil seguidores, passando ali o nosso concorrente, para a gente estabelecer ali uma presença digital, para que quando os nossos clientes entrarem na nossa rede social, entenderem que a gente está presente, que a gente está bem estabelecido, que a gente lidera esse mercado. Enfim, exatamente esse seria um papel do líder. O chefe não, tá aqui, nosso concorrente tá presente e a gente não faz nada. Cara, e aí? O que a gente vai fazer? Percebeu a diferença? É justamente nessa questão que a gente precisa trabalhar. Porque um chefe, ele geralmente coloca metas absurdas, ele não tem um planejamento, um começo, meio e fim, e é trabalhando essas questões que a gente precisa colocar dentro de um planejamento da equipe. Eu quero colocar aqui um versículo que remete a isso. A gente está falando agora de Colossenses 4, capítulo 4, versículo de número 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as
oportunidades. Então, definir o que é prioridade. Trabalhar um planejamento bem feito vai fazer com que você tenha uma boa gestão de tempo, porque a partir do momento que você sabe como, quando e onde, você sabe estabelecer os prazos, você sabe otimizar ali os recursos que você tem para que depois a sua equipe, de forma muito clara e muito organizada, ela consiga atuar entendendo que, avançando de fase, ela vai concluir aquele projeto e sabe qual que é o resultado final esperado. E aí que está o X da questão. A gente precisa, antes de mais nada, entender esse princípio. A gente precisa estabelecer que, antes de cobrar uma gestão do tempo, que a pessoa ela performe mais, a gente precisa organizar essa questão. Tudo que for fazer, na verdade. Então, se a equipe está desorganizada, uma hora faz isso, uma hora faz aquilo, e não sabe para onde caminhar, a culpa é do chefe, é do líder, né, que não sabe fazer. Nesse caso, sim, seria um chefe, obviamente, tá? E eu quero dar sequência aqui com vocês para falar sobre como Jesus Cristo se planejou. Você consegue imaginar que Jesus, a gente já falou disso anteriormente, ele teve 30 anos de preparação. Então, do 0 aos 30 anos, ele se preparou, ele fez um planejamento, ele sabia o que fazer, e dos 30 aos 33 anos, ele executou esse planejamento. Quais foram as etapas que Jesus Cristo passou? Como que foi esse planejamento dele? Será que ele perdeu tempo no meio do caminho? Será que ele ficou dando voltas e voltava a etapas anteriores ou não? Então, quero dar sequência com vocês aqui para entender os passos de Jesus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 19, Jesus disse: "Sigam-me e eu os farei pescadores de homens." Então, a primeira etapa de Jesus foi escolher os seus discípulos. E a segunda etapa foi justamente pregar para várias pessoas, dando exemplo ali aos seus discípulos também, mas também ali criando um consenso, trazendo as suas palavras para as pessoas e também doutrinando. Como está escrito aqui em Mateus, capítulo 5, do 1 ao 2. Diz assim: "Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo." O próximo passo também Jesus, em outro versículo, em Lucas, capítulo 5, versículo 15, diz assim: "Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças." E um próximo passo que Jesus seguiu, ele fez muitos milagres e para sacramentar ali, para mostrar para as pessoas quem de fato ele era, como está nesse versículo que eu vou falar para vocês. "Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes." Nós temos também em Mateus 4:23, Jesus foi para toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E nós temos também em Lucas, capítulo 7, do versículo 22 ao versículo 23, que diz assim: "Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa." E também Jesus colocou em prática, depois de ensinar todos os seus discípulos, depois de pregar, fazer milagres, ele colocou em prática tudo aquilo que ele tinha ensinado aos seus discípulos, porque ele manda os seus discípulos para fazer uma viagem em dupla, no qual eles iriam ali praticar tudo aquilo que eles aprenderam. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: "Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar
todas as doenças e enfermidades. E depois de ter treinado todo mundo, pregado, feito tudo isso, Jesus ele vai para a cruz, ele é crucificado e ele depois de 3 dias ele ressuscita. E aí dando sequência a mais uma etapa neste planejamento, isso está em Mateus capítulo 28, do versículo 5 ao 6, que diz assim: O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. E depois de concluir todas essas etapas, Jesus ele ressuscita e aparece para os seus discípulos, para que ele possa colocar todo mundo no mesmo barco, ele possa orientar novamente, porque foi ali um capítulo dessa etapa, né, que ele foi crucificado, foi de forma muito cruel, inclusive, e marcou muito os discípulos, todos eles ficaram muito confusos, e alguns voltaram para sua vida comum, como Pedro, que volta a pescar e tudo mais. E Jesus ele volta durante 40 dias, ele aparece para os seus discípulos para também orientar, como a gente pode ver aqui no versículo adiante, que diz assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E o 7º passo de Jesus foi justamente colocar ali para os seus discípulos qual que era a meta que eles tinham após ele aparecer, ele ressuscitar e tudo mais que eles tinham dali para frente, como podemos ver a seguir. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao versículo 20. E depois dessa etapa, Jesus ele teve a alta honra no reino dos céus, como a gente pode ver a seguir. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Atos capítulo 1, versículo 32 ao 33. E como resultado, Jesus, ele, passado o período, e seus discípulos, eles tiveram mais de 2 bilhões de pessoas que leram a sua palavra, que acreditam na sua palavra, e esse é um grande resultado que se tem. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. A palavra que foi estabelecida, ela reina e reinará, como ele disse no seu princípio, que ele sairá da terra, ele saiu da terra, porém a sua palavra jamais sairá. E a gente tem aqui em Provérbios capítulo 21, versículo 5, que diz assim, ó: Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Como a gente pode observar, os planos de Deus, você já deve ter escutado isso em algum lugar, são perfeitos. Justamente, a gente pode analisar que Jesus ele teve um seu planejamento, ele teve um tempo para trabalhar esse planejamento e depois ele executou com muita perfeição, até chegar ali à direita, no caso, à direita do trono de Deus. Então ele escolhe seus discípulos, ele os treina, ele faz ali as pregações, ele ressuscita pessoas, ele faz milagres, ele ressuscita também nesse sentido, e aí ele volta, fica ainda 40 dias trabalhando ali com os seus discípulos para eles saberem quais são os próximos passos. Ele estabelece uma meta com eles, e aí depois ele, com dever cumprido, ele vai e se assenta ao lado de Deus em seu trono. Então, a gente pode aprender aqui, tirar muita
muito ensinamento sobre isso, mas justamente um ponto que faz bastante sentido. Jesus, ele não perdeu tempo. Ele fez um bom planejamento e seguiu com esse planejamento. Lógico, todo planejamento eu costumo chamar que ele é vivo. Então é comum você fazer ajustes ao longo do caminho. Mas saber onde você quer chegar é primordial. Porque por mais que você tenha que fazer algum desvio durante a jornada, é muito importante quando você sabe onde você quer chegar. E este é o papel do líder em relação à sua equipe. Você saber onde você quer chegar é primordial para que você possa executar um bom planejamento e fazer uma boa gestão de tempo da sua equipe. E a gente tem aqui em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, um bom líder, ele tem que estabelecer com clareza tudo aquilo que ele espera da sua equipe e demonstrar ali o passo a passo, criar um bom planejamento, envolver e ter um bom engajamento dessa equipe para que o tempo ele seja otimizado e o seu tempo como liderança, você que está executando projetos, você que tem projetos para também trabalhar, é de extrema importância com que você tenha esse engajamento da equipe, faça um bom planejamento, porque os demais projetos que virão você vai poder otimizar cada vez mais. E a gente finaliza com duas reflexões. Ter um plano bem feito significará otimização do seu tempo. E em Salmos, de capítulo 90, versículo de número 12, nós temos assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Eu quero encerrar esse capítulo justamente para a gente poder refletir e convidar você a fazer ali as suas anotações e responder as perguntas finais deste capítulo, no qual você vai compreender tudo aquilo que você tem como objetivo, tudo aquilo que você atua, se você já é um líder, como que você trata as tarefas com a sua equipe, como que você se organiza para abordar a sua equipe, quais são as etapas que você vai ter durante a sua jornada profissional. Você já parou para fazer isso? Você já parou para pensar sobre esse assunto? Então, aproveite este momento para poder estabelecer e para poder refletir antes de ir para o 7º capítulo, que o 7º capítulo promete, porque a gente vai falar sobre um tema que, se você não compreender, muitas vezes em alguma etapa da sua jornada profissional, isso vai vir à tona e fará com que, e já faz, né, com que muitas pessoas elas acabam perdendo ali o prumo, perdendo ali a sua jornada profissional e não tendo mais sucesso. Então, espero até o próximo capítulo, faça a sua reflexão e até já!